Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitória e esse é um canal com foco em Cristo. Gente, hoje a gente está iniciando uma série de vídeos novos que vai ter como tema o que eu aprendi com, e aí vai ter um personagem na Bíblia. Hoje a gente vai falar sobre José. Como eu falei para vocês em algum vídeo, alguns vídeos atrás, eu tô lendo a Bíblia, né, eu comecei um plano de leitura da Bíblia para ler ela inteira em um ano. E aí a gente começou em Gênesis, eu estou lendo na ordem cronológica, e pela ordem cronológica começa em Gênesis também, né? Princípio de tudo. E aí eu estava relendo a história de José. E algumas coisas me chamaram a atenção que eu não tinha me atentado das outras vezes que eu li a história de José. Primeira coisa, José, ele teve um sonho profético quando ele tinha 17 anos. E aí, né, o Senhor revelou para ele algo que aconteceria no futuro. Ele tem essa informação. Vocês podem, inclusive, conferir e reler a história de José a partir do capítulo 37 de Gênesis. E aí conta. A partir daí, a gente tem um foco na história dele até o final do livro. Então, depois, se vocês quiserem conferir, façam isso. E aí, o que acontece? José, ele era o filho mais amado de Jacó. Né? Seu pai, ele era o favorito. E isso, claro que despertou o ciúme dos outros irmãos, né? Como vocês podem ver na história, depois vocês vão ler lá, vocês vão ver. E aí acontece uma série de coisas com José depois que ele tem esse sonho profético. Mas lembre-se disso, ele tinha 17 anos quando ele recebeu o sonho profético. E a partir disso, ele passa por várias, como é que eu posso dizer? Por várias tribulações, né? Por vários processos, né? Porque aí ele tem um sonho, os irmãos dele vendem ele vai para uma terra distante, onde as pessoas têm um costume completamente diferente do dele. Mas mesmo assim, José, ele não perdeu a fé, ele não perdeu a confiança no Senhor. Ele se manteve fiel e firme à palavra do Senhor, mesmo estando em um lugar diferente, mesmo estando em um lugar onde as pessoas tinham costumes diferentes dele, mesmo estando em um lugar onde as pessoas tinham uma fé diferente, mesmo estando em um lugar em que o Senhor considerava como errado, como pecado, era considerado como certo lá, entendeu? Ele estava no Egito, mas ele não era o Egito. Profundo isso, né? Mas enfim. E aí José ele passa por todo o processo, ele é acusado injustamente, ele é preso, ele interpreta os sonhos dos presos e, irmãos, ele fica nesse processo para viver, para viver, né, aquilo que o Senhor tinha revelado para ele até os 30 anos, porque a palavra diz que ele foi até Faraó interpretar o sonho dele, ele já tinha 30 anos. Olha só, ele recebeu o sonho profético aos 17 e ele foi estar com o Faraó ali para o começo do cumprimento daquilo que Deus tinha mostrado para ele com 30 anos. Olha o tempo que José precisou esperar. Ele precisou passar por um processo para ver aquilo que Deus tinha mostrado para ele. E mesmo assim, ele não perdeu a confiança no Senhor. Ele se manteve fiel e firme àquilo que o Senhor já tinha mostrado para ele. E José, ele interpretou o sonho de Faraó. Ou seja, quando o Senhor deu aquele sonho para ele, ele também já tinha o dom para interpretar o que o Senhor estava querendo falar com ele. E ele se manteve firme a isso. É forte, não é? E outra coisa, gente, é lindo de ver a confiança de José, porque olha só, quando ele vai se apresentar para os irmãos dele, né, ele se revela para os irmãos dele ficam temerosos, porque ele pensa, nossa, ele vai querer se vingar agora, meu Deus, a gente está em apuros, porque olha o que a gente fez com ele e agora ele tá, sabe, ele tem poder para nos punir. E José fala para eles, olha, pode ficar tranquilo, porque eu estar no Egito não foi a vontade de vocês, foi a vontade do Senhor. O Senhor me mandou para cá para que eu pudesse preservar a vida de vocês, para a promessa continuar se cumprindo, né? E, gente, que confiança. Então, o que eu aprendi com José diante disso tudo foi depositar minha confiança em Deus, no que Ele tem me falado, no que Ele tem me mostrado. Independente das circunstâncias, eu preciso confiar no Senhor.
E outra coisa, que José, ele tinha muito dentro dele, se a gente parar para analisar a história dele. Ele tinha certeza que nada sai do controle do Senhor. E são essas duas coisas que eu aprendi com José. Confiar no Senhor, no que ele tem me mostrado, no que ele tem me falado, e não esquecer que nada sai do controle dele. Então, se a gente tiver essas duas coisas, a gente já fica um pouco mais parecido com José. E isso, claro que com certeza, agrada ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Então, que a gente possa ser mais confiante no Senhor e que a gente possa ter essa certeza em nós que nada sai do controle do Senhor. Por mais difícil que seja a nossa situação, por mais que esteja distante aquilo que o Senhor nos falou, nos mostrou, vamos confiar no Senhor, porque não é no nosso tempo, não é quando a gente quer, é no tempo dele. E pense só comigo, só um pouquinho. José, ele tinha 17 anos quando ele recebeu o sonho profético. Então ele era praticamente um adolescente, né? E imagina se com 17 anos ele virasse governador do Egito. Se ele não passasse por todo o processo que ele passou. Será que ele conseguiria? Ele estaria à altura para cumprir o propósito que o Senhor tinha chamado para ele naquele momento, com 17 anos de idade? Será que ele tinha a sabedoria? Será que ele tinha a inteligência, o conhecimento? Porque nesse tempo que ele ficou no Egito, servindo na casa de Faraó, creio eu que ele aprendeu muitas coisas também. Ele aprendeu sobre administração, finanças. Claro que na família dele, na casa dele, ele já tinha um conhecimento, né? Ele já sabia ler e escrever, mas acredito que no Egito ele deve ter se aprofundado mais ainda nisso. Então ele adquiriu um conhecimento ali que ia ajudar ele a exercer o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Então, assim como foi na vida de José, é na nossa vida. O Senhor ele tem um tempo certo, um tempo perfeito para tudo que a gente vai viver. E não é porque Deus ele mostrou algo pra gente, ou nos falou algo hoje, que amanhã a gente já vai viver. Claro, pode acontecer isso sim, tá? Não é impossível, pode sim acontecer, acontece. Mas tem coisas que o Senhor nos mostra hoje pra gente viver daqui a um tempo. E de hoje até a gente viver aquilo, a gente precisa, às vezes, né, passar por alguns processos pra gente aprender alguma coisa, pra gente adquirir conhecimento, pra gente adquirir maturidade, sabe? Para que quando chegar a hora certa, a gente cumpra com êxito aquilo que o Senhor espera de nós. Entendeu? Então fique com essa palavra no seu coração, medite na palavra, vai ler a história de José para ver o que Deus vai falar com você através dessa história linda. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu acredito que o próximo vídeo dessa série vai ser sobre Jó. Eu tô lendo agora Jó. E também tem muitas revelações aqui. O Senhor tem falado bastante comigo. E eu vou voltar aqui para compartilhar com vocês também, tá bom? Então é isso, gente. Se esse vídeo falou com vocês, curta, comenta aqui alguma coisa que agregou na vida de vocês. Compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo.